Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nós estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma. Esse domingo nos apresenta, de um modo particular, o trecho do Evangelho que narra a tentação de Jesus no deserto. Mas antes de falar sobre essa realidade da tentação, eu gostaria de frisar, que o verdadeiro sentido dessa provação que Jesus passa está numa outra informação que nós podemos encontrar nas 3 leituras de hoje. A graça de Deus sempre nos acompanha em nosso caminho. Isso para significar que, embora nós estejamos inseridos nessa realidade do mundo, e que as tentações são realidades reais em nossa vida, nós nunca estamos desassistidos da graça de Deus. Se nós pegamos a primeira leitura, que faz a narrativa da tentação dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, no princípio de tudo, a serpente era um dos animais mais astutos, e de repente, com meias verdades, e até citando as Sagradas Escrituras, ou seja, citando a palavra de Deus, não as Sagradas Escrituras, mas a palavra de Deus, coloca no coração do homem e da mulher uma dúvida sobre a bondade de Deus. É verdade que Deus havia proibido vocês de comerem de todos os frutos das árvores do jardim? Na verdade, Deus tinha proibido de comer apenas de um fruto de uma das árvores, que era do conhecimento do bem e do mal. De todos os outros frutos eles podiam tomar e comer, inclusive da árvore que estava no centro, que era a árvore da vida. Apenas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles não poderiam tomar do fruto. E aí, de repente, começa nesse diálogo o princípio da tentação. Quando nós, meus queridos irmãos e irmãs, começamos a dialogar com as realidades do mal, então temos a fragilidade de cair no pecado. Se nós simplesmente ignoramos as tentações, ignoramos as solicitações do mal em nossas vidas, nós focamos naquilo que é certo, nós focamos naquilo que é bom. O primeiro meio de conseguir vencer as tentações é fixar os nossos olhos em Deus. É jamais duvidar da bondade de Deus. Por isso eu comecei essa reflexão, esta homilia dizendo: antes de pensar nas tentações, precisamos focar, precisamos entender que a graça de Deus sempre nos acompanha. Porque se nós focamos nas realidades do mal, nos tornamos ainda mais vulneráveis às solicitações do demônio, às solicitações da nossa própria humanidade, das nossas próprias fragilidades. Olhemos para Deus, olhemos para a árvore da vida, olhemos para a cruz de Cristo, olhemos para os seus exemplos, e assim teremos a possibilidade de vencer as solicitações do mal. Quando naquele momento Eva começa a dar assunto para a serpente, isso numa forma simbólica, para dizer desse diálogo, porque na verdade o nosso coração se inclina para Deus, o nosso diálogo deve ser com Deus, a nossa intimidade na oração deve ser com Deus. Não podemos dar ibope, não podemos dar assunto, não podemos dar audácia para o mal. Precisamos, na verdade, colocar o nosso coração em plena sintonia com Deus, em comunhão com o Senhor. Não, isso não é verdade. Deus proibiu apenas de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a mulher. E Satanás ali na serpente começa então a dizer para ela, sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Deus proibiu de comer desse fruto? Porque vocês terão os olhos abertos e sereis como deuses.
Queridos irmãos e irmãs, quando nós começamos a duvidar da bondade de Deus, quando nós começamos a duvidar do próprio Senhor na nossa vida, que age com a sua divina providência, que nos acompanha, que nos dá a sua graça, então nós começamos a colocar em xeque também as decisões, inclusive as realidades de sofrimentos que acontecem na nossa vida. Não podemos jamais desviar o nosso olhar do foco que é Cristo, que é Deus. Quando nós olhamos no final dessa passagem, né, desse trecho do livro do Gênesis, lá no capítulo 2, depois de tudo isso, os olhos do homem e da mulher se abriram porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles se sentiram nus, eles se sentiram desamparados, eles se sentiram abandonados, porque na verdade houve um rompimento da comunhão com Deus. Mas aqui nós temos também na última frase, no último versículo dessa leitura, algo que nos traz uma esperança. O homem e a mulher que se sentiram nus, que se sentiram desolados, eles se cobriram com folhas de figueira. E aqui nós temos um simbolismo muito bonito. A figueira na Sagrada Escritura traz para nós uma menção, nos transporta para uma realidade da graça de Deus que nos conduz. Embora a realidade do pecado, do mal, da morte tenha entrado na nossa vida, Deus não nos abandonou à mercê das nossas próprias vontades, nem dos nossos próprios desejos. O Senhor nos deu a graça. Ele nos deu a sua palavra. A figueira na Sagrada Escritura remonta para nós, traz para nós a ideia da palavra de Deus que nos protege. Quando Jesus se encontra com Filipe, lá no Evangelho, né, no Novo Testamento, Jesus vê Filipe sentado debaixo de uma figueira. Ele estava lendo a palavra de Deus, porque a figueira representava o templo, representava também a palavra de Deus, sobre a qual os judeus se protegiam, se abrigavam. Quando não tinha a possibilidade de ir para a sinagoga ou para o templo em Jerusalém, muitos debaixo da figueira para fazer a leitura dos salmos, como era costume, todos os dias, entre eles, nas diversas horas do dia. A figueira representa a palavra de Deus, que apesar da nossa queda, que apesar do nosso pecado, nós podemos nos abrigar para nos proteger com a palavra. Se nós então nos transportamos para o Evangelho de hoje, Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Essa frase norteia de fato toda a nossa liturgia. Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Isso significa que na nossa vida, quando nós somos batizados, também na nossa vida, que é um verdadeiro deserto quaresmal, é um tempo que nós estamos percorrendo, que nós estamos caminhando para nos encontrar com Deus na sua glória e na sua graça. Enquanto isso, temos a ajuda de Deus, que pelo seu sacramento nos mostra os caminhos e nos fortalece nesse caminho para esse encontro com o Senhor. Jesus, batizado, depois que recebe o Espírito Santo em forma de uma pomba, ele é conduzido pelo mesmo Espírito para que no meio do deserto ele seja tentado. 40 dias e 40 noites de jejum e oração. E quando chegou o fim dos dias de oração, Jesus é tentado. Eu acho interessante isso. Porque na verdade, assim como Adão, o primeiro homem, e Eva também, né, que forma o povo de Deus, também Jesus, em estado de graça, é tentado. A tentação não pode tirar de nós a graça se nós não tocamos o mal com as nossas mãos. Muitas pessoas pensam que seria muito melhor, quantas vezes já ouvi isso, né? Padre, seria muito melhor se nós não tivéssemos tentação na nossa vida.
Na verdade, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. A tentação faz parte da nossa vida como uma provação que nós muitas vezes precisamos passar no meio do deserto da nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para ter olhos fixos em Deus, para continuar a nossa caminhada na fidelidade. Quando nós nos isentamos, se nós nos isentamos das tentações, não teremos então as provas necessárias para a nossa permanência, perseverança no caminho do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus também foi tentado, embora sendo Deus, homem como nós, plenamente homem como nós, em tudo igual a nós, menos no pecado, até mesmo porque o pecado não é algo original na nossa vida. O que é original na nossa vida é a graça. Nós fomos criados por Deus num estado de graça original, porque o Senhor fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e soprou nas narinas do homem o hálito da vida, o sopro da vida, que é o próprio Espírito. No hebraico, o ruach, que significa o sopro, o Espírito, foi dado ao homem. Ou seja, aquilo que é original na nossa vida é uma vida no Espírito. Aquilo que é original na nossa vida é a graça de Deus, não é o pecado. E portanto Jesus em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado, porque o pecado não é original. O pecado é algo que aconteceu na nossa vida e que agora nós estamos fadados a viver com essa realidade, buscando a Deus constantemente, enfrentando as realidades de tentação, enfrentando as realidades de tentação e do mal, não dialogando com o mal, porque esse não é o caminho de vencer as tentações. Não é no diálogo com o mal, mas na fuga das tentações, na fuga do mal. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, estamos lá no zoológico, por exemplo, se nós estamos longe do mal, se nós estamos longe do leão, não existe mal nenhum na nossa vida. Mas se nós colocamos a nossa mão dentro da jaula do leão, pode acontecer de perdermos a nossa mão, o nosso braço. Isso significa que para nós também, no sentido espiritual, quando nós nos afastamos do mal, não corremos o risco de cair no pecado. Mas quando nós, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade e liberdade, colocamos a mão, tocamos o mal, dialogamos com ele, aí sim, podemos perder a graça numa tentação que de repente nós podemos ser tocados. Quando Jesus é conduzido para o deserto, ele é tentado em 3 pontos muito importantes, que são chamados dos conselhos evangélicos, naquilo que tange a nossa castidade, aquilo que tange a obediência e aquilo que tange a pobreza. Quando Jesus chegou no final dos seus dias de quaresma, nos seus 40 dias de deserto, ele sentiu fome, natural sentir fome. Alguém que fez jejum durante 40 dias e 40 noites, no meio do deserto, no meio das provações, da abstinência, é comum sentir tentação, é comum ter fome. Mas o diabo chega para Jesus e diz, com a palavra de Deus, o que é interessante é isso, assim como na primeira leitura, também no Evangelho. Satanás não tentou Jesus do nada, com realidades que fugia à sua condição, mas com a palavra de Deus. Se você não é Deus, você não tem fome, então faça o seguinte, transforme essas pedras em pão, coma. Se você tem fome, é fácil, você não é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão e come. E Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E aí está o grande princípio que nós cristãos temos para vencer as tentações. Não simplesmente fugir das tentações, mas vencer as tentações, vencer o mal. A palavra de Deus. Ontem começou aqui na Arquidiocese de Goiânia, de várias
diversos lugares, nos vicariatos, a Léxio Divina. A Léxio Divina, a leitura orante da Bíblia, é para nós, com certeza, um grande instrumento que nós temos, não somente nesse tempo da Quaresma, mas em todos os momentos da nossa vida, ter intimidade com Deus por meio da palavra. Como a palavra pode ser uma espada como uma arma que me faz vencer o mal, se eu não conheço a palavra? A palavra de Deus deve ser para nós como uma espada de dois gumes, diz assim São Paulo, pronta para dissipar todo aquilo que é ruim e apagar, aniquilar das nossas vidas aquilo que é mal. A palavra de Deus tem o poder de nos santificar, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo no meio de nós, aquele que nós ouvimos na palavra, aquele que vamos comungar daqui a pouco na Eucaristia, é a mesma palavra que nos salva. Depois o diabo levou Jesus para o ponto mais alto do templo e disse: olha, salta daqui para baixo, se você realmente é o Filho de Deus, não vai acontecer nada com você, porque não está escrito na palavra que os anjos do Senhor vai te tomar pelas mãos e seus pés não se resvalarão, nem mesmo em alguma pedra. Faça isso. E Jesus disse, também está escrito na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes na nossa vida nós queremos colocar Deus à prova? Ah, Senhor, se você mesmo existe mesmo, então faça isso na minha vida. Quantas vezes nós queremos colocar Deus contra a parede? Nós queremos um Deus que faça, na verdade, as nossas próprias vontades, e não o contrário, aquilo que nos ensina o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós rezamos isso todos os dias, em cada terço, em cada missa, nós rezamos o Pai Nosso pedindo que a vontade do Senhor se realize, mas quando chega o momento de prova, de tentação, colocamos Deus contra a parede e queremos que Ele faça a nossa vontade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo transportou Jesus para um lugar muito alto, de onde ele pôde ver todos os reinos da terra. Primeiro, em relação à fome, que nos remete também à realidade da castidade. Segundo, a obediência a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, no aspecto das riquezas. Está vendo todos os reinos da terra? Tudo isso te darei se você se ajoelhar diante de mim, se prostrar e me adorar como se fosse Deus. E Jesus então, novamente usando a palavra, ele diz: não adorarás outro ser a não ser Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E a partir daquele momento, o diabo se distanciou de Jesus até um outro momento oportuno, ou seja, Jesus não estava livre da tentação. Depois, novamente, Jesus terá uma nova tentação, que culmina lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus sua sangue. E naquele momento também, novamente, os anjos vêm servir Jesus. Aqui nós temos um aspecto que corresponde a esse evangelho no começo da vida pública de Jesus e no final da sua missão, antes de ser entregue na cruz. Jesus é tentado na sua vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós também podemos nos colocar diante do Senhor, porque se por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, pela sua obediência, entrou também a salvação. E quando nós nos colocamos no meio do deserto com Cristo, nós temos então a força, Ele que é a palavra de Deus, a força de vencer o mal, a força de vencer as tentações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.